Olá pessoal, sou Aldir Moraes, estou aqui de volta para dar continuidade à sequência de videoaulas do aplicativo Kdenlive, tá? O editor de vídeo não linear. Só lembrando a versão do Kdenlive que temos instalado nos LACES, é a versão 0.9.4, rodando no Ubuntu 11.10. Bom, agora na nossa edição nós vamos inserir alguns textos, tá? O que aqui no Kdenlive, tá, nós chamamos de clipe de título, ok? Que nada mais é do que textos, tá? Que podem ser digitados, tá? Inseridos na nossa edição, ok? Vamos inserir um texto aqui no início da nossa edição, tá? Com um títulozinho para a nossa edição, tá? Então vou passar de uma forma mais rápida aqui, tá? Sobre algumas ferramentas, tá? De configuração da nossa janela de título, ok? Onde a gente tem aqui, a princípio, algumas opções no nosso menu inicial aqui, tá? Inicialmente eu tenho a opção adicionar texto, ok? Ela é habilitada, me permite adicionar aqui um texto dentro da minha área, tá? De edição de texto, de edição do clipe de texto, tá? Então a gente vai editar, a gente vai inserir a princípio um texto aqui, vamos colocar aqui um belo jardim, ok? Então, tenho algumas ferramentas aqui, tá? Como em um processador de texto, onde eu posso selecionar a fonte do texto, tá? O tamanho da fonte do texto, tá? A gente vai dar uma ampliada nessa fonte aqui, tá? Vamos colocar um tamanho já bem considerável, ok? Vamos colocar 66. A cor, posso estar alterando a cor desse texto, tá? De uma forma bem dinâmica. Há outras configurações padrões de edição de texto, tá? E esse esboço aqui que nada mais é do que um contorno do nosso texto, tá? Vou selecionar uma outra cor para deixar ele um pouco mais evidente, tá? Vamos selecionar aqui um amarelo, tá? Então você já vê que existe um contorno, tá? Onde a cor já foi redefinida aqui. Posso estar ampliando o tamanho desse contorno, tá? E deixá-lo mais evidente de acordo com o que eu queira com a letra. No nosso caso aqui vamos deixar sem contorno nenhum, ok? Essas opções aqui são de alinhamento do texto dentro da minha caixa de texto, tá? Onde eu posso ajustar o texto pela esquerda, centralizado, ou pela direita, ok? O que eu vou fazer aqui, na verdade, eu vou colocar esse texto em 3 linhas, tá? E alinhar esse texto dentro da minha caixa de texto pelo lado esquerdo, ok? Vou posicionar, arrastar meu textozinho para o meu canto esquerdo, tá? Aqui da minha tela, ok? Existem algumas ferramentas aqui também que são bem interessantes. Estas aqui são de posicionamento já do meu texto, ou dos meus elementos que estejam aqui na minha área de inserção de clipe de texto, tá? Onde eu posso alinhá-los totalmente à minha esquerda, à minha direita, o centro, tá? Ou na área superior, centro novamente, inferior, tá? No meu caso aqui eu vou manualmente selecioná-lo e inseri-lo bem aqui, ok? Essas ferramentas aqui também são bem interessantes porque elas nos dão outra perspectiva, tá? De texto, tá? Então se você quiser trabalhar artisticamente, tá? Seu texto, você pode estar dando uma alterada nessas configurações aqui e isso pode gerar realmente um efeito bem interessante, ok? Uma outra coisa interessante aqui que a gente pode fazer também, a gente vai inserir uma imagem aqui junto com o texto que foi digitado, tá? Essa mesma imagem posteriormente eu vou usar como uma logomarca, tá? Padrão na nossa edição, mas eu vou deixar ela bem evidente aqui já no início do nosso texto, no título do nosso texto. Como é que a gente faz isso? A gente vai aqui no menu novamente, tá? E nós vamos colocar adicionar imagem, tá? Dentro aquelas minhas pastinhas organizadas, já foi criada uma logomarca, na verdade, uma imagenzinha onde eu chamei logo folha, tá? Em PNG. Esse padrão PNG ele já foi preparado já com o que a gente chama de alfa canal, uma transparência, ok? Então vou selecioná-la aqui e vou abri-la e ela automaticamente já está inserida aqui dentro do nosso texto, tá? Então aqui eu posso simplesmente reposicioná-la aqui onde eu quiser, tá? E assim também como redefinir o tamanho dela, ok? Eu posso inserir, na verdade, aqui um valor, tá? Onde eu já possa fazer um redimensionamento aqui já mais rápido, tá? Vamos colocar aqui 400, ok?
Então já tem aqui um tamanho bem interessante para minha imagem, tá? Então vou só dar uma reposicionada aqui nela para compor um pouco com o meu texto, tá? Já posso dizer que aqui eu tenho já um título, tá, para minha edição, tá? Vou somente somar a isso aqui, adicionar um retângulo, tá bom? Aqui na minha edição para deixar esse texto um pouco mais evidente, tá? Lembrando que eu vou posicionar isso aqui logo no início da minha edição. Esse retângulo inicialmente está com preenchimento na cor preta, tá? Então vou alterar isso, vou colocar ele na cor branca, ok? E se eu quiser também alterar a cor de borda dele, vou dar uma alterada aqui, tá? E redimensionar a largura dessa borda, tá? Só relembrando aqui, eu posso simplesmente centralizar o meu retângulo aqui, tá? Nessas ferramentas aqui mais rápidas, assim como eu poderia destacá-lo em qualquer canto da minha área, tá bom? E uma coisa interessante, vocês podem ver que ele está acima de todos os outros objetos, quer dizer, ele está acima do nosso texto que foi criado e está acima da imagem que foi inserida, tá? Então, com essas ferramentas aqui, eu posso fazer o reposicionamento destes objetos, tá? Então, como o meu retângulo está selecionado, eu quero que ele seja posicionado abaixo de todos os outros objetos. Então é uma forma muito intuitiva aqui, está muito evidente, né, o que cada uma dessas funções fazem. Então eu vou simplesmente acionar essa opção aqui, objetos menores para baixo, tá? E posicionei o meu retângulozinho, tá? Exatamente abaixo de todos os outros elementos, ok? Feito isso, vou dar uma salvada aqui no meu texto, né? E automaticamente é inserido aqui na minha árvore do projeto um clipezinho de título, tá? Esse clipezinho de título eu vou posicionar aqui no início da minha edição, ok? A gente vai dar uma observada como é que ele ficou, tá? Ok? Vamos aqui então somente neste nosso clipe de título aqui fazer um fade de entrada nele, tá bom? E um fadezinho de saída, tá? E vocês vão ver aqui na nossa edição. Bom, continuando aqui a trabalhar um pouco com textos, com os títulos, tá? Nós vamos aqui inserir mais uns textos no nosso projeto, adicionar aqui clipe de título, tá? E dessa vez nós vamos inserir alguns textos no corpo do nosso projeto, não no início, tá? Então vamos simplesmente adicionar aqui um texto, já estamos com a ferramenta adicionar texto aqui selecionada, tá? E rapidamente vou digitar aqui um texto, tá? Hoje você vai conhecer um lindo jardim. Pronto. Bom, nosso textozinho é esse, tá? Então vou trabalhar aqui com as ferramentas aqui de enquadramento, na verdade de posicionamento, tá? Do nosso texto. Clicar aqui e na verdade eu quero que ele fique como um textozinho de rodapé, tá? Na minha edição. Selecionar, deixá-lo mais ou menos posicionado aqui. Vou mudar a cor deste texto aqui, né? Vou colocar uma perspectiva um pouco mais laranja no meu texto, tá? Trabalhar aqui um negrito no nosso texto para ele ficar um pouco mais evidente, tá? Posicionando um pouco aqui. E vou inserir uma sombra, um pequeno contorno nele, na verdade, tá? Um pequenozinho contorno preto, ok? Com um tamanhozinho do contorno aqui, ok, pronto. Para uma melhor visualização do nosso texto, tá? De posicionamento, inclusive, do nosso texto, da nossa edição, nós temos uma opçãozinha aqui de mostrar fundo, tá? Então, a partir do momento que eu aciono essa opção, naturalmente, o meu texto ele será exibido, tá? Com o fundo onde o cursor, tá? Estiver posicionado dentro do meu projeto, ok? Vocês notem que a mesma visualização aqui de fundo da minha caixa de título é a mesma que está aqui no meu monitor, ok? Então aqui eu vou ter uma real perspectiva de como é que meu texto está. Eu posso assim reposicioná-lo, então alterar alguns elementos dele para que ele melhor seja visualizado, tá? Posso
tentar mudar um pouco aqui a borda, se quiser, algo diferente ou textura diferente, ok? E é isso, tá? Dar um ok aqui. Outra coisa importante também, nosso clipe de texto, inicialmente aqui, ele está com um default de uma duraçãozinha de 5 segundos, tá? No nosso caso aqui, nós vamos alterar essa duração, tá? Vamos colocar uma duraçãozinha de 8 segundos aqui, tá bom? E simplesmente ok, tá? Então, o nosso clipe automaticamente já foi inserido aqui na nossa árvore do projeto. Nós vamos posicionar o nosso clipe, tá? Mais ou menos aqui, ok? Vocês podem notar, ele já entrou aqui. E algo que é interessante a gente observar aqui, tá? Diferente dos outros clipes que nós inserimos aqui, que nós simplesmente trabalhamos um fade de entrada e ele suavizou sua entrada, eu não posso fazer aqui neste caso, tá? Quando ele está sobreposto a um outro clipe, tá? Se vocês podem notar, ele vem com uma transição de default, mesmo aqui sem nenhum clipe, ele já trouxe uma transição agregada a ele, tá? Mas se eu for tentar trabalhar um fade aqui, tá? Neste momento, tá? Você não consegue o efeito, na verdade, que você quer. Então, se você quiser uma entrada suave, tá? Aqui neste caso do nosso título, tá? Não entrar o título não entrar em corte seco, como ele está entrando aqui, você pode utilizar de um seguinte artifício, tá? Deixa eu só dar um zoom aproximado aqui. Nós vamos simplesmente reposicionar, redimensionar, na verdade, essa transição que vem default, né? Que já vem agregada ao nosso clipe de texto, tá? Vamos simplesmente diminuir um pouco ela aqui, tá? Tanto no início como no fim. E aqui nós vamos inserir simplesmente uma transiçãozinha de solve, tanto no início como no final, ok? E o resultado disso é ok? Bom, agora nós vamos inserir alguns outros arquivos de texto, alguns outros arquivos de título, na verdade aqui na nossa edição, né? E nesses outros clipes de título, na verdade, eu gostaria que a configuração de fonte, de posição, de borda, enfim, de tudo, elas fossem iguais a esse meu primeiro título, esse primeiro texto que foi criado aqui, tá? Então, como que eu posso fazer isso, na verdade, né? Primeiro eu vou abrir esse meu clipe de título aqui, que já foi criado, tá? Só dar 2 cliques aqui no canto e ele vai abrir, tá? E existe aqui uma opção dentro da janela de criação de clipe de título, tá? Que é uma opçãozinha salvar como, tá? Então, com essa opção, eu posso simplesmente, se vocês observarem, entre as pastas que o próprio que o próprio KDN Live cria, tá? Onde nós criamos a pasta de projetos, ele cria uma pastazinha títulos. E naturalmente, quando a gente seleciona, né, a opção salvar, lá na nossa caixa de criação de títulos, tá? Ela vem direcionada, tá, para essa nossa pastazinha aqui. Então basta nós inserirmos um nome para o nosso título, vou colocar aqui texto 1, ok? E a opção salvar, tá? Então, esse texto aqui que foi criado anteriormente por mim, ele está salvo, ele se encontra salvo agora dentro daquela nossa pastinha, tá? Criada pelo próprio KDN Live, ok? Então vou inserir um outro texto aqui, tá? Com as mesmas configurações deste primeiro, tá? Simplesmente utilizando aquele arquivozinho que foi salvo, tá? Anteriormente. Como é que eu faço isso? Vamos aqui em projeto novamente e adicionar um clipe de título, tá? Ele vem vazio, vem sem nada, e no meu menu aqui eu vou optar pela opção abrir documento, tá? Mais uma vez ele direciona para aquela pasta de título, e eu encontro aqui o meu texto, o meu título que foi gravado anteriormente, tá? Então vou clicar sobre ele e abrir. Pronto, tem o meu texto anteriormente gravado lá, e aqui basta eu alterar aqui o formato, na verdade. E basta aqui então eu alterar, na verdade o que eu quero alterar é somente o texto aqui, tá? Então com 2 cliques aqui vou selecionar e vou alterar aqui o meu texto, né?
alterei o texto, vou reposicioná-lo aqui, deixa na mesma linha, tá? E vou salvá-lo. Automaticamente ele é inserido aqui, tá? Novamente na minha árvore do projeto, vou arrastá-lo para uma posição onde eu queira aqui, tá? Nativamente ele prevaleceu com os 8 segundos que eu havia configurado lá no início, ok? E aqui eu vou, na verdade, trabalhar um pouco o posicionamento dele, tá? E o tempo que ele vai ter na minha edição, ok? Vocês podem notar que, como aqui no meu projeto os clipes estão em trilhas de vídeo separadas, tá? Então, neste momento aqui, o meu clipe de texto, ele está fazendo uma transição, na verdade. Ele está com uma transparência ativada para essa segunda trilha aqui, tá? Que como não tem nada, então simplesmente ele fez uma transferência para o preto, tá? E aqui ele já entra misturado com uma outra transiçãozinha que foi colocada aqui, tá? E já faz uma transição, na verdade, agora para este meu próximo clipe, tá? Então, como isso está muito confuso, simplesmente o que eu vou fazer para eliminar tudo isso, eu vou redimensionar o meu clipe, tá? Para que ele esteja posicionado somente durante a área de exibição deste meu primeiro clipe aqui, tá? E vou colocá-lo, tá? Na minha trilha de vídeo 2, ok? Então ele vai estar diretamente ligado, tá? A minha trilha de vídeo 3, tá? O meu clipezinho que está na minha trilha de vídeo 3. E assim a sua transparência, a transparência do seu efeito vai acontecer da forma correta, tá? Aqui eu vou trabalhar a mesma técnica que eu utilizei no meu clipezinho de título primeiro, tá? Inserindo aqui duas transiçõezinhas de Solve, tá bom? Para que ele entre suave. Vou só deixar essas transições um pouco menores, tá? Já que o tempo do meu clipe é pequeno, ok? Isso tudo para tentar deixar a edição um pouco mais agradável. Ok? Bom, pessoal, dei mais uma adiantada aqui na nossa edição, tá? Onde inserir mais um clipezinho de título aqui, tá? E complementei aqui a nossa trilha sonora, tá? Com o final da nossa edição, na verdade. Inseri uma outra trilhazinha sonora aqui, com uma transiçãozinha em fade entre uma e outra, tá? Ok? Bom, o que a gente vai fazer agora aqui no Kdenlive, a gente vai utilizar um recurso muito interessante do programa, tá? Vamos trabalhar aqui com algumas fotos, tá? Algumas fotos que anteriormente já foram preparadas, já foram selecionadas. Eu coloquei em uma daquelas pastas que o projeto cria, na verdade que eu criei dentro daquela estrutura do projeto, tá? Então nós vamos trabalhar com uma sequência de fotos, tá? Onde o próprio Kdenlive vai gerar um clipe, tá? Um clipe com transições entre essas fotos, tá? Eu poderia colocar foto por foto aqui na minha árvore do projeto e trabalhar isso de uma forma manual, tá? Mas preferi utilizar desse recurso, tá? Que o Kdenlive tem, que é bastante interessante, tá? Então, como é que a gente faz isso, tá? Vamos aqui no nosso projeto, adicionar clipe de apresentação de slide, ok? Nessa nossa janelazinha que é disponibilizada, tá? Além do nome e outras informações, nós vamos nos ater principalmente a estes parâmetros aqui. Primeiro eu vou selecionar a pasta onde as minhas fotos elas foram gravadas, ok? Então eu vou direcionar lá para a estrutura, para minha pasta onde foi criada a estrutura do projeto, tá? E eu tenho uma pastazinha chamada fotos, ok? Então isso eu estou indicando que as minhas fotos vão ser resgatadas, tá? De dentro dessa pasta aqui. Ele vem como padrão aqui JPEG. Ele está me dizendo que ele vai procurar todas as imagens JPEG que existe nessa pasta aqui, tá? Com uma duração de 5 segundos para cada foto, ok? Eu vou alterar isso aqui, em vez de 5 segundos, tá? Eu vou deixar somente 3 segundos de tempo de cada foto, ok? Entre essas opções aqui, na verdade eu vou somente habilitar aqui um dissolve. O que eu estou dizendo é que eu quero que entre uma foto e outra ele faça uma transição, tá? Em dissolve, tá? De 1 segundo, com o tempo de 1 segundo, tá? Eu acho que é interessante vocês darem depois uma olhada com mais detalhe do que essas outras funções
elas proporcionam, tá, para o efeito, tá? E se vocês forem notar também, vou dar só uma aumentada mais aqui. Quando selecionei a pasta com minhas fotos aqui, na verdade essas fotos elas foram disponibilizadas visualmente aqui. Eu posso vê-las, mostrar miniaturas, eu posso ver minhas fotos aqui, tá? E com a quantidade também das minhas fotos aqui, ok? Então, basta eu clicar OK aqui, tá? E o meu clipe de apresentação de slides, meu clipe de fotos foi criado, ok? Então vou simplesmente arrastá-lo aqui para minha linha de tempo, tá? E vamos fazer uma rápida visualização dele, tá? Só para completar, então, vamos inserir uma trilha específica aqui, tá? No nosso clipe de áudio, ok? E para a gente poder visualizar aqui com mais precisão. Bom, posso também manipular esse clipe aqui como um clipe de vídeo que existe aqui qualquer, né? Então eu vou reduzir esse meu clipe aqui, tá? Para que ele tenha o mesmo tamanho da minha trilha de áudio aqui, na verdade. E ele vai estar finalizando aqui junto com minha trilhazinha de áudio, na verdade, tá? Finalizei aqui, como ela está dando um fadezinho natural de áudio aqui, vou também trabalhar no fade de vídeo para deixar ela equilibrada aqui. Ok? Próximo passo da nossa videoaulazinha aqui, já estamos quase finalizando. A gente vai trabalhar aqui um pouco os créditos finais do nosso título, tá? Duas coisas basicamente, vamos colocar os créditos finais do nosso título e vamos colocar também uma pequena logomarca durante todo o nosso projeto, tá? A gente vê como é que a gente pode inserir uma logomarcazinha sobre ele, ok? Então como é que a gente vai fazer isso, tá? Primeiro, iniciando os créditos, a gente vai abrir um clipezinho de título, tá? Então na verdade eu vou simplesmente criar aqui um título, um crédito, tá? Com uma formatação diferente, tá? Para a gente poder inserir aqui no final do nosso projeto. Então fiz uma edição rápida aqui, uma digitação rápida aqui dos nossos créditos finais, tá bom? Dar OK aqui foi inserido na nossa árvore do projeto, tá? Vamos direcionar aqui para o final do clipe, tá bom? E aqui simplesmente vamos trabalhar mais uma vez um fadezinho deles, tá? E um fadezinho de entrada, um fadezinho de saída, ok? Lembrando que essa videoaula ela é proporcionada pelo projeto Laboratório de Comunicação Escolar e Cidadania nas Escolas Públicas, né, o Entrelace, realizado pela Ensine, tá bom? Abraço a todos e até a próxima.